Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Tá meio rabiscado aqui porque eu tinha tentado fazer o vídeo aí, eu acabei errando num dos cálculos, tá bom? Então é por isso que ele tá um pouquinho rabiscado. Então não se esquece também de curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, da hora. E é isso aí. Imagine que nós tivemos uma pesquisa e nessa pesquisa a pessoa pergunta quais são as bebidas que ela bebe, né? Sei lá, 400 pessoas foram pesquisadas, 1 milhão de pessoas foram pesquisadas, seja lá quantas pessoas foram. E a pessoa pode responder que ela pode beber mais de um tipo de bebida, né? Dentre essas 4 pesquisadas. Então, por isso que se você somar tudo, não chega a 100%. Beleza? Você chega a mais. Então, a pessoa pode beber água e pingo, a pessoa pode beber água e refrigerante, às vezes a pessoa pode beber as 4 juntas. Beleza? Então, a gente tem esse valor. Vamos ver, por exemplo, se nós quiséssemos, nessa primeira tentativa, saber de 3 pessoas que nós pesquisássemos, quantas duas, por exemplo, bebessem refrigerante. Beleza? Então vamos pegar 3 pessoas aleatórias. E dessas 3 pessoas aleatórias, qual é a probabilidade de 2 delas beberem refrigerante? Então é o seguinte. Então vamos lá. Então nós vamos ter, por exemplo, o n fatorial, que neste caso vai ser 3 fatorial, beleza? Sobre 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial. E aí vai ser vezes 0,43 elevado ao quê? Elevado à quantidade de vezes que eu vou executar isso, né? A quantidade de vezes que eu acredito que vai dar verdadeiro, que neste caso é 2, vezes o quê? Vezes a quantidade de... vezes a chance de dar errado, né? Que como é 0,57, 0,57, e neste caso vai dar vezes o valor, que vai ser 3 menos 2, né? Então vai dar 1. Então é só 0,57. Ok? Então, vamos lá. Então vai ter 3 fatorial, então 3 vezes 2 vai ser igual a 6. 6 sobre 1 fatorial, que é 1. 6 sobre 2. 2 fatorial também é 1. Vezes, então vamos lá. Parará, papá, 0,43 elevado ao quadrado, né? Então, 0,43 vezes 0,43. Não deu certo, né? Porque às vezes essa porcaria desse teclado não dá. Então, 0,1849. Então, 0,1849 vezes 0,1849, né? Vezes 0,57. Pois afinal de contas, né? O número elevado a 1 é ele mesmo. Partindo disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes esse resto aí. Ok? Então, já vou calcular direto. Então, vai ser 3 vezes. Então, são 3 vezes 0,1849 vezes 0,57. Quase como dividir por 2. Então, 0,31 é isso aí mesmo? Não, peraí. Tem alguma coisa errada no meu cálculo. Então, eu tenho 3 vezes 0,1849, beleza? 0,557 vezes 0,57, tá certo. 0,31, em torno de 31,6%. Em torno de 31, eu sempre quando eu vou escrever 1, estou escrevendo 7. 31,6%. Em torno disso. 6%. Não sei se vocês estão vendo numa questão matemática aqui da brincadeira, né? Que se a gente chegar na mesma quantidade, então se nós fizermos, por exemplo, pegarmos 3 pessoas e nós verificarmos se qual que é a chance dessas 3 pessoas beberem refrigerante. Dá uma olhadinha nessa fórmula aqui. Analisa ela um pouquinho. Qual que você acha que vai ser a probabilidade disso acontecer? De 3 beberem refrigerante. Então vai ser 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 0,43 elevado a 3, vezes 0,57 elevado a 0.
estão vendo isso, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar 3 pessoas. Qual que é a probabilidade de 3 terem o... 3 beberem o refrigerante? Beleza? Então vamos lá. A gente já sabe, né, que aqui em cima vai ser 6, ok? Vai ser 6. Só que aqui embaixo eu vou ter 0 fatorial. Quanto é 0 fatorial? 0 fatorial é igual a 1. Por quê? Porque sim. Não me pergunte exatamente por quê. 0 fatorial é 1, ok? Então eu vou ter 3 vezes 2 vai ser 6, vezes 6. Eu não sei explicar direito porque que 0 fatorial é 1, tá bom? Então, desculpa. Pois, se eu achar algum vídeo, vai estar aqui na descrição ou num card. Tá? Com certeza tem outros lugares que explicam por que 0 fatorial é 1. Inclusive, eu acho que até tinha visto um vídeo, né, falando por que 0 fatorial é 1, mas eu não lembro, eu não sei explicar direito, tá bom? Então, é isso aí. Então, 0,43 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, perdão, 0,43 elevado ao cubo, vai dar 0,79507. 0,79507. Vou até colocar do lado. Vou deixar na outra tela, que aí pelo menos eu lembro e eu anoto aqui certinho. 0,079507. O que eu tenho aqui? Eu tenho um 57 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho 6 dividido por 6, que vai dar 1. Então, eu tenho 1 vezes 0,079, perdão, 9 feio, 9507 vezes 1, que é igual a 0,079507. Então, quando nós estamos tentando ver qual que é o valor, caso nós tenhamos N chances das coisas acontecer, né? Então vamos tentar N vezes e o x é igual a N, eu consigo cancelar esse lado da fórmula e esse lado da fórmula. Vocês viram isso? Ah, eu vou tentar, por exemplo, com 200 vezes. Então, vamos lá. Eu vou ter 200 fatorial sobre 0 fatorial vezes 200 fatorial. Aí eu vou ter 0,43 elevado a 200 vezes 0,57, 200 menos 200. Vai dar 1, beleza? 1, aqui é 1. Cancelo este com este, porque 200 fatorial sobre 200 fatorial é igual a 1, né? É tipo dividir 1 bilhão e 300 milhões por 1 bilhão e 300 milhões. É 1. É uma única unidade daquilo, né? Então, eu vou ter aqui 0,57, 200 menos 200 vai ser igual a 0. Então, afinal de contas, eu estava vendo aqui só para ver se vocês também estão vendo. Então, afinal de contas, aqui vai ser elevado a 0 e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 1 à minha esquerda, 1 à minha direita. Então, eu posso simplesmente eliminar os dois lados. Então, se a quantidade de coisas que você está vendo, eu quero saber só a probabilidade disso ocorrer em vários testes, então eu vou ter 200 vezes, vou tentar 200 vezes, eu quero saber qual que é a probabilidade de ocorrer isso em 200 vezes iguais, nada mais é do que você simplesmente eliminar o seu lado esquerdo e o seu lado direito e você simplesmente pegar aquela probabilidade e elevar pela probabilidade que você tem. Então, putz, 0,43 elevado a 200, velho, é a mesma coisa. A cálculo de padaria é tipo você pegar 0,5 e elevar a 200. 0,5, 0,25, 0, não sei o que, 0, não sei mais quanto. Né? E uma outra observação, né, que eu estava até fazendo no outro vídeo, e eu quero refazer aqui, bem prova que eu já fiz, mas vou ser redundante, dane-se. Toda vez que você eleva um número entre menor que 0 e menor que 1 e maior que 0, você eleva ele a uma potência maior que 1, eu estou falando só de potências positivas, tá bom?
você eleva uma potência maior que 1, você vai diminuir esse número. Esse número ele tende a ser menor. Tende não, ele vai ser menor. Então, por exemplo, 0,5 elevado ao quadrado, que é 0,5, 0,25, vezes 0,5. Então, eu elevei ao cubo. Vou elevar ele à quarta potência. Elevar ele à quinta potência. Elevar ele à sexta. Opa, 5. E assim sucessivamente. Então veja que conforme eu vou elevando ele ao quadrado, eu vou pegando aquele número e vou dividindo ao meio. Dividindo ao menos, dividido ao meio, dividindo ao meio, dividindo, né? Então se a gente fosse para pensar, por exemplo, qual que é o limite? Limite de x tendendo a, sei lá, tipo um determinado número, né? De um y elevado, aqui tendendo ao infinito, vamos colocar assim, né? De um número elevado, de um número x elevado a y, sendo esse meu x diferente de zero, por exemplo, ele tende a zero. Tá bom? Então, conforme eu vou pegando esse meu número, que ele seja positivo, né? Então vamos colocar onde o y seja positivo, né? Então a gente está falando do infinito positivo também, né? E o meu y também sendo maior que zero, sendo entre... Eu tenho aqui o meu zero, né? Então, o meu y é maior que zero, então, e ele é menor que 1. Então, ele não é igual a 1. Ele é maior que zero, menor que 1. Então, tratado esse número, ele vai dividindo, ele vai aumentando, né, a potência desse meu número até que ele tenda a zero. Então, conforme eu vou aumentando, elevando a potência de um número que seja menor que 1 e maior que zero, positivo, tá bom? Ele tende a zero. Beleza? Se a gente catar, por exemplo, um número negativo, se a gente pegar, por exemplo, um limite de x tendendo ao infinito negativo, sendo que aí a gente está tratando de um y maior que 1, né? Estou pegando de um y maior que 1, então se o y for elevado a x, ele também tende a zero. Tá bom? Eu não vou entrar na questão de limites, né? Porque aí eu tenho muitos vídeos de cálculo falando só sobre limites. Então, por exemplo, x elevado a 2 negativo, por exemplo. 0,4. Então, se eu pegar, por exemplo, o 2 elevado a, vamos dizer assim, 10 negativo, 0,009, né? E assim por diante, né? Então, conforme eu vou aumentando esse meu valor, ele vai ficando menor. Então se for, por exemplo, 2 negativo elevado a menos 2, por exemplo. Peraí. 2 negativo elevado ao quadrado menos 2, por exemplo. Quanto que ele fica? Aí 0,25. E aí vai diminuindo também, só que aí ele também vai tendendo a zero. Não vou ficar falando tanto aqui, porque senão vai acabar complicando o assunto. Tá bom? Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido e entendido também a parte matemática disso. É legal quando vocês começarem a mexer nos números, tá bom? Para quem ainda não viu essa parte de cálculo, eu vou deixar aqui, né, os vídeos que eu começo a explicar sobre limite, beleza? E é isso aí, tá bom? Peguem os números, trabalhem com os números, brinquem com os números, porque afinal de contas é mais legal, muito mais legal de bom você não só fazer o cálculo, você entender aquilo que você está fazendo. Beleza, meus amores? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.